Eu gostaria de saudar a todas e a todos. Saudar de uma forma particular a Luís Filipe Tavares, o retorno do nosso companheiro, na plenitude dos seus direitos políticos, que alguém tentou manchar. O retorno que saudamos, todos nós sabemos o que é que aconteceu e, como disse, a verdade vem sempre ao de cima. Mas o grande problema é que a responsabilização daqueles que fazem esse tipo de coisas é que fica muitas vezes por resolver. Mas se os homens não resolvem, Deus há de resolver, seguramente. Eu gostaria de saudar o nosso amigo Hugo Soares. Primeiro, agradecer pela pronta resposta e ressaltar a sua brilhante intervenção. Muitos pontos de convergência, e não podia ser de forma diferente, relativamente àquilo que é o nosso pensamento também político e todo o historial e percurso deste partido. E ressaltar este ciclo de conferências que começa hoje e vai continuar em todos os concelhos do país e com um bom lema, tanto democracia é um compromisso de todos. E 3 de janeiro representa a liberdade e a democracia, o maior marco de Cabo Verde independente. Parte da nossa história que nos orgulha, mas é uma história viva, recente. Só tem 32 anos, quer dizer que as pessoas estão vivas, muitos ainda jovens, conhecem, viveram. Não há forma de apagar aquilo que é a vivência das pessoas. E estão aí para testemunhar. Por isso, nós precisamos de ir um bocadinho mais além. Conseguimos algumas vitórias, que é trazer o 3 de janeiro para a sessão solene especial no Parlamento. Foi em 2017, com votos contra do PCV e abstenção da UCID. Isto fica para a memória, mas a grande verdade é que todos começaram a discursar. Discursa o MPD, discursa o PCV, discursa o CID, discursa o Presidente da República. Essa é a grande vitória que nós conseguimos. Mas precisamos de um memorial à democracia e à liberdade. Porque a história faz-se também com símbolos. E símbolos perenes, materiais. E temos esta obrigação, este compromisso para com o país e vamos fazê-lo. Mas a liberdade e a democracia, o 3 de janeiro, representa essencialmente essa data. É uma data em que não é uma data de acasos, em que por algum acaso do calendário aconteceram as primeiras eleições multipartidárias. É muito mais do que isso. Primeiro, a liberdade. A liberdade política para eleger e ser eleito, através de eleições livres e multipartidárias. Mas a liberdade que permitiu à nossa vasta diáspora ter a cidadania política plena. Eleger e ser eleito. A liberdade de expressão e de manifestação dos cidadãos. A afirmação da cidadania sem mordaças. Aquilo que foi o depoimento do Frei Fidalgo diz tudo. A liberdade para viajar para o estrangeiro, sem a sujeição da autorização de saída emitida pelos serviços de segurança. A liberdade sindical de expressão, liberdade de organização e defesa dos interesses comunitários e dos interesses dos trabalhadores. A liberdade económica de consumir, empreender, investir, de realizar comércio externo sem os famosos BRPIs, boletins de registro prévio de importação, que colocava os comerciantes em situação, uns de privilégio, outros de dificuldade. A liberdade de realização de operações cambiais. Em pouco tempo, muitos não têm esta memória,
mas antes para viajar era preciso ter uma autorização não só de saída, mas uma autorização para levar X montante de dinheiro para o exterior. Para fazer pagamentos externos, comerciante, investidor, era um processo de calvário, que criava privilégios para uns e dificuldades para outros. Mas representa a instauração do Estado de Direito Democrático Constitucional. A Constituição da República de 1992, de facto, representa uma ruptura com o sistema político, o sistema económico e o sistema social vigente até 1991. Até 13 de janeiro de 1991. Há quem defenda teses de continuidade, de mutações, de transformações de regime autocrático em regime democrático. Isto não existe. Não existe, não existiu em Cabo Verde, não existe em nenhuma parte do mundo. Aqui em Cabo Verde e em toda a parte do mundo foi preciso fazer ruptura. Essa ruptura não é só uma ruptura de palavras, é uma ruptura de sistema, é uma ruptura de vivência. As pessoas estão lá, estão vivas hoje para ver o que é que existia antes, que não foi por um processo pensado, intencional, de transformações de um sistema para outro, e foi de facto ruptura. E todas as liberdades são celebradas em 13 de janeiro. E porquê é que nós celebramos? Porque não existia antes de 1991. O Estado de Direito Democrático é celebrado com a Constituição da República de 1992, porque não existia antes. A Constituição da República passou a garantir e a proteger os direitos invioláveis dos cidadãos, dando centralidade à dignidade da pessoa humana. Não se falava antes de dignidade. É incompatível com o regime que vigorava antes. 13 de janeiro, por isso, não é um mero dia de eleições, como se tenta classificar, precisamente para tentar desvalorizar. É muito mais do que isso. E Cabo Verde que temos hoje, uma democracia respeitada no mundo, boa governança e economia liberal, é fruto da instauração da democracia e da liberdade realizada a partir de 3 de janeiro de 1991. E nós costumamos dizer que nós temos que ficar em paz com a história. Ficar em paz com a história, mas com a história verdadeira. Com a história não manipulada. Com a história que conta tudo. Nós somos uma nação com mais de 5 séculos e meio de história, de existência. Se ter sempre em conta, não nascemos a 5 de julho de 1975. Temos várias gerações de séculos. Passamos e vivenciamos 500 anos de regime colonial. Vivenciamos 15 anos de regime partido único. Mas esta nação fez sempre bons combates. Conseguiu a independência, sim, um grande marco. Conseguiu a liberdade e a democracia. Portanto, todas essas valências da história devem ser devidamente valorizadas e devidamente transmitidas para as próximas gerações. As gerações atuais e as próximas. A arquitetura constitucional da Constituição de 1992 garantiu uma coisa muito importante para Cabo Verde. E quando nós comparamos com países que também foram independentes, praticamente na mesma altura, alguns deles de expressão portuguesa, nós garantimos uma coisa: estabilidade. Estabilidade política não foi obra do acaso, foi uma escolha. Nós podíamos ter adotado desde a Constituição de 1992 um regime presidencialista, mas não fomos por aí. Podíamos ter adotado um regime onde o poder fosse mais centrado num homem. Não fomos. E Cabo Verde teve uma opção própria. Até porque, se fosse por contágio, estávamos todos no regime presidencialista, porque é o que vigora na maior parte dos países africanos. E aquilo que é
de facto, o resultado de todo este percurso resulta muito da clarividência, da visão daqueles que estiveram, de facto, a tomar as melhores decisões. E não esquecer que a Constituição de 1992, só nós é que votamos a favor. Portanto, nós temos todas as razões para celebrar o 13 de janeiro e todos os outros que virão. E depois de vários anos, conseguimos a consagração, como eu disse, da comemoração e da celebração no Parlamento. A Dia da Liberdade e da Democracia deve ser cada vez mais de exaltação. Exaltação de valores e de atitudes que impulsionam o desenvolvimento. O contexto atual que o mundo vive, onde despontam, de facto, o populismo, o extremismo, a manipulação do nacionalismo, a fragmentação social, imediatismo, potenciados pelas redes sociais, como foi aqui dito, mas potenciados pelas situações de crise, onde a venda, de facto, de facilidades encontra terreno fértil. Isto obriga-nos a um compromisso muito forte com a proteção, o cuidar e o aprimorar da nossa democracia. E a MPD, como partido político, tem responsabilidades acrescidas. Independentemente de quaisquer circunstâncias políticas, nós temos que, em primeiro lugar, proteger e aprimorar as instituições da República. Estou a falar do Parlamento, estou a falar da Justiça, estou a falar da Defesa e da Segurança. Estou a falar dos próprios partidos políticos. Promover a boa governança, o respeito pelo primado da lei, a transparência, a prestação de contas, baixos riscos reputacionais associados à corrupção, garantir e desenvolver a economia social de mercado, promover a cidadania e a dignidade da pessoa humana, orientada para tornar os cidadãos e as famílias autónomos e autossuficientes. O relacionamento com os cidadãos e as famílias não numa base assistencialista, mas de concretização de direitos e da construção de obrigações, e da criação de condições e oportunidades para a saída da pobreza e a ascensão social e económica das famílias, com sentido de cidadania plena. Nós todos temos uma consciência muito clara que a pobreza e a exploração da pobreza e tornar as pessoas dependentes do Estado para depois as condicionar na sua liberdade é, de facto, uma grande tentação. E nós, o MPD, por mais problemas que existam, por mais pressões que existam, não podemos ir por esse caminho. E estando no governo, ainda por cima com a maioria da governação das câmaras municipais, a nossa responsabilidade é maior. Os grandes ativos de Cabo Verde, que nos distinguem e suportam o nosso desenvolvimento, são a estabilidade política e social, a boa governança, os baixos riscos reputacionais. E temos a obrigação de cuidar, proteger e aprimorar. Nós sabemos que o PSV é o nosso grande adversário, mas temos que ter em conta que entre o PSV e o MPD existe um país. Existem cidadãos que acreditam na democracia e precisam de ser protegidos contra esses fenómenos do populismo, do extremismo, da manipulação do nacionalismo, da fragmentação social e do imediatismo. Existem cidadãos que acreditam nas suas potencialidades e capacidades. E precisam do quê? Precisam de um ambiente político, de políticas públicas que criem oportunidades, que possam aproveitar das melhores capacidades humanas que cada um tem. E não é respondendo da mesma forma e com os mesmos argumentos dos nossos adversários que seremos capazes e eficazes na mudança de percepção e na criação de outras percepções e de estímulo e incentivo à capacidade empreendedora das pessoas. Pelo contrário, e parece até que foi combinado, mas não foi, porque eu tenho isto aqui escrito antes, a percepção por parte das pessoas de que somos todos iguais
é uma porta aberta para o populismo, o extremismo, o assistencialismo se instalarem. E estas portas fragilizam a democracia, fragilizam as instituições e não há dúvida que não resolvem problema nenhum das pessoas. Levam a mais pobreza, da pobreza podem levar à miséria, do desenvolvimento podem levar a problemas insolúveis para a construção do futuro. E quem normalmente faz e desenvolve essas teorias são autocentrados no seu interesse próprio, porque trabalham nas margens. E temos a responsabilidade de um posicionamento claro e combate contra esses fenómenos, que ameaçam a democracia à escala global e deterioram as bases do desenvolvimento. Nós não somos nem partido de protesto, nem de cataventos. Não podemos ir ao sabor dos acontecimentos, nem das pressões. E temos que ter um posicionamento forte. É só assim que os cidadãos confiarão e continuarão a confiar em nós. E os partidos políticos, para terminar, têm que funcionar como estabilizadores sociais. Porque se não houver diferenciação, se não houver elementos de confiança, e se não houver quem consiga, em mares revoltos, em ambientes turbulentos, em situações de crise, em situações, como foram descritas também aqui, que nós comungamos perfeitamente, do fenómeno das redes sociais, onde cada um dispara à sua maneira. Dispara primeiro, pergunta depois. Não tem a preocupação se há primeira mata, porque já não há respostas. Isto acontece, está a acontecer muito, não é? E neste país acontece. Nós temos uma realidade que ultrapassa as fronteiras do país. Temos uma vasta diáspora. Mas aqui dentro também. E este fenómeno das redes sociais, primeiro, vieram para ficar. Não é algo que a gente possa decretar. Depois, não está sob o nosso controle. Vem de fora, vem de dentro. E não haverá e não poderá haver tentações autoritárias de também os controlar. A única coisa é sermos muito mais fortes. Diferenciarmos e andarmos por esses caminhos tortuosos, construindo aquilo que deve ser construído. E eu termino com isto, porque eu sei que as tentações são grandes. E principalmente em períodos onde se vende com facilidade, de facto, o fenómeno do populismo, do extremismo, da manipulação. As crises, as dificuldades das pessoas. E esses momentos, as pessoas são muito suscetíveis. E às vezes vão atrás. O problema é que às vezes quando se acorda, muitas vezes é tarde. E nós temos a responsabilidade de não deixar. E ter uma centralidade muito forte e clara. Primeiro porque a vida não termina hoje. Temos um percurso longo. E o que se faz hoje, amanhã paga-se, se não se fizer bem. E estruturarmos bem aquilo que é os nossos valores. E é por causa disso que nós comemoramos essas datas, porque senão não estaremos aqui. Podíamos estar a falar de outras coisas, não é? Comemorar 13 de janeiro, comemorar a liberdade e a democracia é essencialmente sermos firmes nas nossas opções. Outros terão outras opções. Agora, o MPD não pode ser descaracterizado nem na sua convicção em termos de valores, em termos de princípios, no sistema político que defendemos, nem no sistema económico que nós defendemos, nem no sistema social que nós defendemos, por mais dificuldades que existam. E temos que saber gerir isto e responder às pressões. E as pessoas entendem, compreendem. Quando você se descaracteriza, as pessoas entenderão de uma forma diferente, não é? E por isso é confiança e trabalho. Viva a liberdade! Viva a democracia! Estamos juntos!